7h02, nós iniciamos aqui a nossa segunda hora com informações importantes da nossa reportagem. Hora da gente acompanhar informações a respeito do Executivo. Ontem o presidente Lula, ele comentou sobre a possível candidatura de Tarcísio de Freitas durante a reunião ministerial. O Igor Damasceno participa aqui do Jornal da Manhã, tem mais informações aqui pra gente. O Igor, o Tarcísio é visto aí então como um rival para o presidente Lula. Bom dia para você e bem-vindo. Exatamente isso. Seria o grande adversário do presidente Lula nas eleições do ano que vem, Roberto. Bom dia para você, também para a Soraya. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal da Manhã. A declaração do presidente Lula foi durante a reunião ministerial que aconteceu aqui no Palácio do Planalto. Essa reunião não foi apenas para um alinhamento político, mas também para definir estratégias do governo para o pleito eleitoral de 2026. A imprensa pôde acompanhar essa reunião ministerial nos primeiros 25, 30 minutos, mais ou menos. Nessa oportunidade, falaram o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e todos eles faziam um balanço do governo federal. Só que passado esse tempo de divulgação e também falando sobre as ações do governo, a imprensa foi retirada, a porta da sala onde estava sendo feita a reunião foi fechada e então começaram as estratégias para o ano de 2026. Nos bastidores aqui no Palácio do Planalto, o que se fala é que o presidente Lula admitiu para os 38 ministros presentes nessa reunião que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, é sim o seu maior adversário para o pleito eleitoral de 2026. A gente sabe que o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, ele tem aventado a possibilidade da candidatura de Tarcísio de Freitas. Ainda é uma conversa que está nos bastidores, não está nada desenhado, nada definido ainda, mas é considerado o principal nome da direita, já que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível e o PL já trabalha com a possibilidade de condenação e prisão do ex-presidente na ação penal que está em curso no Supremo Tribunal Federal. Então, Tarcísio de Freitas é apontado como esse principal nome. E sabendo disso, o presidente Lula, então, pediu mais alinhamento dos ministros, pediu mais engajamento nas ações públicas por causa do crescimento de Tarcísio, já considerado a grande ameaça de Lula. Voltamos ao estúdio. Pois é, e o Igor, falando no presidente, Lula tem algum compromisso importante na agenda de hoje que você possa destacar aqui para quem nos acompanha? Tem sim, Roberto, agenda cheia do presidente Lula, principalmente aqui no Palácio do Planalto, mas às 11 horas da manhã, o presidente Lula e o ministro das Comunicações, Siqueira Filho, ele vai falar a respeito, vão assinar o decreto da televisão 3.0. O que é isso? É uma nova revolução tecnológica da TV brasileira. De acordo com uma nota que foi divulgada pelo Palácio do Planalto, vai ter mais interatividade com a internet e vai ter mais qualidade de imagem em som. Então, esse decreto, ele marca o início da TV 3.0 e o Brasil se torna o pioneiro entre os BRICS, que é o bloco dos países emergentes, e pioneiro também na América Latina sobre esse marco na revolução tecnológica da televisão. Então, esse decreto vai ter uma cerimônia por volta das 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto para o início dessa TV, dessa nova fase da TV aqui no Brasil. Igor Damasceno, direto de Brasília, com informações aqui do Executivo. Muito obrigado, viu, Igor? Até a próxima. E eu já vou convidar aqui para a nossa conversa também o Cristiano Beraldo e o Túlio Nassa, que está com a gente hoje aqui nos comentários também. Beraldo, vou começar contigo essa rodada, bom dia aos senhores, mas tratando aqui dessa fala do presidente Lula, ou dessa perspectiva de que Tarcísio seja o seu adversário. E aí a gente tem disputa do PL, também do Republicanos. Ontem o Tarcísio até participou lá de um jogo no Paulo Machado de Carvalho, estádio do Pacaembu. Fez um golzinho lá, enfim, de pênalti, arrumaram um pênalti lá, o governador fez o gol. O Beraldo, é o mais provável mesmo que seja o candidato à direita, o Tarcísio, ou pelo menos aquele mais forte? Bom dia para você, meu caro. Bom dia, Leonardo, Soraya, tudo bom dia à audiência que prestigia diariamente o Jornal da Manhã.
Olha, Leonardo, sem dúvida alguma, o nome de Tarcísio de Freitas é aquele que está colocado para ser o grande adversário de Lula nas eleições do ano que vem. Apesar de toda a resistência que existe no clã Bolsonaro em relação ao anúncio de um nome para substituir o ex-presidente Jair Bolsonaro na disputa do ano que vem, numa estratégia que faz parte dessa pressão que está sendo feita em cima do STF, porque, afinal de contas, à medida que não se aceita uma eleição sem a participação de Jair Bolsonaro, estão colocando na conta do STF essa responsabilidade por uma eleição ilegítima. E trouxeram os Estados Unidos, o governo norte-americano, o governo de Donald Trump, para fazer essa pressão em cima do Supremo Tribunal Federal, que obviamente tem ali os elementos mais importantes do Tribunal Superior Eleitoral também. Então fica, por parte do presidente, essa disputa, aí, essa colocação de narrativas que incluiu críticas ferrenhas aos partidos dos seus ministros, porque partidos do Centrão que formam o governo Lula já anunciaram que não estarão com Lula no ano que vem. E Lula passa por esse papel surreal, absurdo, de manter em seu governo representantes daqueles partidos que não vão apoiá-lo. Então, não faz absolutamente nenhum sentido que não esse sistema de troca de favores, de conveniência de momento. Aliás, o ex-presidente que faz uma reunião ministerial absolutamente improdutiva, afinal de contas, com a quantidade de ministros que possui, se cada um falar por 10 minutos, a reunião não termina nunca, durará horas. E, além de tudo, ainda faz todo mundo usar aquele boné ridículo que fica emulando o boné de Donald Trump, o boné vermelho de Donald Trump, com a escrita que ficou famosa, né? O MAGA, Make America Great Again. E aí o Lula fica com esse bonezinho azul que, como dizem, né, fica pagando mico internacional, porque o mundo inteiro assiste a essa cena absolutamente ridícula de um país que deveria ser grande, mas torna-se nanico a partir de uma administração medíocre, covarde, que foca simplesmente nos seus próprios interesses eleitorais, ao invés de focar no fortalecimento do país. Agora, Túlio, bom dia para você, ao Beraldo também, sejam bem-vindos. Entre tantos temas discutidos nessa segunda reunião ministerial, chama a atenção o presidente Lula, se não me falha a memória, a primeira vez, né, tá projetando o Tarcísio como um oponente. Então, a gente pode dizer que Lula ligou aí o modo reeleição? Bom dia, Soraya, bom dia, Nonato, bom dia, Beraldo e bom dia, audiência da Jovem Pan. Olha, Soraya, parece que o Lula percebeu o jogo que tem que ser jogado, né? A grande verdade é essa. Tolstói já dizia em Guerra em Paz que o tempo e a paciência são eternos beligerantes. O que acontece? O presidente Lula percebeu que Jair Bolsonaro e a família Bolsonaro não têm tempo. Eles têm que vencer essa guerra agora. Por quê? Porque quanto mais se aproxima o julgamento de Jair Bolsonaro, e fatalmente será condenado, né? Nós já sabemos aí o final dessa novela, a chance de Bolsonaro voltar à cena eleitoral cada dia é mais difícil. Além do mais, ele sofre aí uma perseguição, abusos processuais por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, urge para eles que eles vençam essa guerra agora. E por isso, de outro lado, o Centrão também se adianta para tentar lançar um nome. Agora, o lançamento desse nome, neste momento, provoca um racha entre os apoiadores de Jair Bolsonaro e o centro, o eixo político partidário de apoio a esses governadores. Por essa razão, Lula força essa disputa, força esse racha ao já declarar que Tarcísio é o candidato em 2026. Mas para Tarcísio e para o pessoal do centro, não é interessante, o tempo são aliados dele. Aliás, a estratégia deles deve levar em conta um anúncio da candidatura só o ano que vem. Por quê? Porque eles precisam de 2 grupos eleitorais, Soraya. Eles precisam do apoio do clã Bolsonaro, então eles não podem roer a corda com o Jair Bolsonaro, e eles precisam também do eleitor de centro. Para vencer o presidente Lula em 2026, esses governadores precisam de 2 bases eleitorais. Portanto, enquanto eles puderem manter o pé nas 2 canoas, quanto mais tempo eles conseguirem essa proeza, melhor para eles. Por isso, nós vamos viver, como diz Tolstói, em Guerra em Paz. Guerra e paz até 2026. E o tempo e a paciência serão os beligerantes.
Beraldo, vou pegar como gancho isso que disse o Túlio aqui a respeito do tempo para esses postulantes mais à direita da nossa política. A gente tem o início do julgamento do ex-presidente Bolsonaro na semana que vem. Tem muito analista, Beraldo, que entende que caso o presidente seja condenado, pode ser uma pá de cal, efetivamente, qualquer expectativa que ele possa concorrer ao pleito do ano que vem, que ainda exista. Mas a gente vai continuar acompanhando somente suposições de que o governador de São Paulo será candidato? Esse timer é mesmo para o ano que vem, na tua visão, Beraldo? Certamente, Nonato. Porque veja a situação atual. Existe uma inelegibilidade declarada pelo Tribunal Superior Eleitoral com base numa reunião feita com o então presidente Jair Bolsonaro com embaixadores, não tem nada a ver com esse julgamento. Mesmo assim, o clã Bolsonaro insiste que Jair será o candidato no ano que vem. Agora, esse julgamento, que já é um julgamento que não precisaria ter acontecido, porque a sentença foi declarada já antes dele começar. A gente precisa lembrar que este julgamento é uma aberração na história do judiciário brasileiro, um julgamento que começa com a exibição de um filme por parte do ministro, que é não só o julgador, o relator, mas também uma parte afetada pela acusação que é feita. Afinal de contas, ele teria sido alvo ali de um plano de assassinato, mas ele está ali julgando, e aí ele exibe um filme que era para criar um clima, não só entre os julgadores, mas um clima entre todas aquelas pessoas que estavam assistindo, sobretudo a TV Justiça, para todo mundo se lembrar como Jair Bolsonaro era malvado e atentou contra a democracia. Então isso é uma coisa absolutamente inédita, que vai colocar Jair Bolsonaro na posição de ver confirmada a sua sentença, a sua pena. Então, tudo isso já está na mesa. O que vai mudar? Eventualmente até muito pouco, porque agora também Jair Bolsonaro não pode sair às ruas, não pode dar declarações, não pode participar de eventos, já não pode nada. Então, seus filhos e seus porta-vozes continuam sendo aqueles que passam à frente a mensagem de que uma eleição sem Jair Bolsonaro é uma eleição ilegítima. Entretanto, lá na frente, os partidos não vão ficar aguardando eternamente. Fora o PL, porque Valdemar da Costa Neto precisa alimentar o mito Jair Bolsonaro para conseguir eleger a sua bancada de deputados, e acreditem, a única coisa que importa para Valdemar da Costa Neto é eleger uma grande bancada de deputados, mas os outros partidos não têm esse compromisso. Eles vão ficar ali alimentando um bom relacionamento com o Bolsonaro até quando for possível, mas o pragmatismo da política vai se impor e um nome será escolhido. Talvez mais de um se aventurem nessa busca pela presidência da República. Afinal de contas, o que está para ser conquistado é muita coisa. Ser presidente da República é muita coisa, especialmente de um Brasil absolutamente arrasado por uma política de governo irresponsável e incompetente, onde o próximo presidente, que certamente, na minha visão, será de direita, vai poder fazer um trabalho que terá impacto na vida dos brasileiros. Túlio, olhando um pouco mais para o tom das falas do presidente, ele também acabou fazendo críticas ao deputado Eduardo Bolsonaro e chegou a pedir para que o Congresso Nacional, inclusive, comece a discutir a conduta dele. Isso, de alguma forma, pode interferir em todo esse clima, né, que já está bastante desgastado? Olha, Soraya, acredito que não vai interferir mais do que já está interferindo, né? Nós já estamos vivendo uma campanha eleitoral de maneira muito antecipada. O que o presidente Lula faz, exatamente, é fazer campanha política. Essa reunião ministerial é uma reunião fake, né? São duas reuniões que faz o presidente Lula. Uma para a imprensa, aquela em que ele fala de tarifaço, de Eduardo Bolsonaro, aquela que ele só faz campanha política, de trabalho mesmo não tem nada. E a reunião de trabalho, essa sim, as portas fechadas, depois que mandaram a imprensa embora, aliás, eu queria ser uma mosca para ver o que eles falaram, mas eu tenho um palpite, que o assunto principal foi defensivo, qual seja, foi treinar sua tropa para essa CPMI do INSS, porque essa sim pode provocar grandes danos eleitorais ao presidente Lula. E a gente viu logo depois da reunião as ações que o governo já fez na CPMI e conseguindo aí equilibrar as forças, elegendo o vice-presidente e trazendo mais requerimentos também em relação a pessoas ligadas ao governo Bolsonaro.
Então, Soraya, eu acredito que Lula está fazendo mais do mesmo e ele não tem outra alternativa. A política é a arte do possível. Ele precisa estar em campanha porque o seu governo, na prática, no dia a dia, não vai nada bem.